A Procuradoria-Geral da República negou um pedido feito pela defesa da deputada Carla Zambelli, do PL daqui de São Paulo, de fechar um acordo e, com isso, não ser processada por perseguir com arma um homem em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições. Théo Cury, conta pra gente essa história que você apurou. Yuri, lembra bem dessa história, né? Opa, como não? E aí acontece, chama muita atenção, porque aconteceu, obviamente, num bairro nobre, aconteceu nos Jardins, em São Paulo, ali na Rua Lorena, do lado da Joaquim Eugênio de Lima. E aí há uma perseguição, ela estava armada, o segurança dela também, um tiro foi efetuado contra um homem, um jornalista negro. Isso foi na véspera do segundo turno das eleições. Inclusive, muitos bolsonaristas acreditaram a ela a responsabilidade, junto com um outro episódio que havia acontecido semanas antes, do Roberto Jefferson contra policiais federais que estavam cumprindo mandados de busca e apreensão na casa dele, a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições para o atual presidente Lula. Essas imagens que vocês estão acompanhando, eles cruzando ali onde ficam duas padarias, uma em cada uma das esquinas, ali na Joaquim Eugênio de Lima, nos Jardins. Pois bem, a Carla Zambelli, por meio dos advogados dela, acionou o Supremo Tribunal Federal, acionou, na verdade, a Procuradoria-Geral da República, porque ela se tornou ré. Se tornou ré lá no Supremo por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Isso aconteceu, a aceitação da denúncia dela, em agosto do ano passado. A maioria dos ministros ela reaceitou a denúncia. André Mendonça disse que esse tema não devia ser tratado no Supremo, mas sim na primeira instância. E o Nunes Marques, os dois indicados pelo então presidente Jair Bolsonaro, e o Nunes Marques foi contra, diz que ela agiu em legítima defesa depois de ter sido ofendida. Dito isso, ela procurou, por meio dos advogados dela, a Procuradoria-Geral da República para fechar um acordo. É um palavrão, chama Acordo de Não Persecução Penal, em que ela, como ré, fecharia um acordo com a Procuradoria-Geral da República, admitindo ter cometido esses dois crimes, o de porte ilegal de arma de fogo, de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Em troca, ela não seria processada, pagaria multas, prestaria serviço comunitário. É o que normalmente acontece quando alguém, um investigado, um réu, topa fechar um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Acontece que a PGR, ao se manifestar sobre esse pedido, diz que não poderia topar porque o Código de Processo Penal diz que esse acordo só pode ser fechado quando não há grave uso de violência ou grave ameaça. E a PGR diz que houve exatamente esses dois fatores nesse caso envolvendo a Carla Zambelli. Então a PGR se manifestou, o ministro responsável por essa ação penal no Supremo, que é o ministro Gilmar Mendes, deu continuidade, deu prosseguimento à tramitação dessa ação. O que acontece, então, a partir de agora? Nos dias 7, 14 e 21 de junho, o Supremo Tribunal Federal vai ouvir as testemunhas, tanto as testemunhas de acusação, apontadas pela Procuradoria-Geral da República, que são os dois policiais militares que atuaram nessa ocorrência envolvendo a Carla Zambelli, e o próprio Luan Araújo, que é o homem que foi ameaçado por ela e perseguido por ela com uma arma. E vai ouvir também o Supremo Tribunal Federal as testemunhas que foram indicadas pela própria deputada Carla Zambelli. Então tem familiares dela e tem deputados bolsonaristas, Mário Frias, tem também o Silas Malafaia, tem o Sóstenes Cavalcante, são alguns parlamentares que foram chamados, como por exemplo o Gustavo Gayer, para prestar esses esclarecimentos em defesa dela, como testemunhas dela, apesar de eles não estarem em Brasília, em São Paulo naquela data, foram mais de 20 pessoas. Então isso significa, Yuri, que o processo está andando, que essa ação penal está andando. Foi então feito esse pedido de um acordo, o acordo foi rejeitado pela PGR, a quem cabe firmar esse acordo, e o ministro agora marcou essas audiências de instrução, que é outro palavrão jurídico, mas que nada mais é do que o depoimento das testemunhas para elucidar cada uma das partes, a acusação e a defesa, e depois disso ela deve ser ouvida pelo Supremo Tribunal Federal em um interrogatório. Aí as informações de Théo Cury, enquanto a gente revê essas imagens, já faz 1 ano e meio que a gente vê isso aconteceu no fim de outubro de 2022 e confesso, volta e meia, parece inacreditável que isso tenha ocorrido num sábado à tarde na cidade de São Paulo, envolvendo uma pessoa que é deputada federal e que tinha sido a
segunda deputada mais votada do primeiro turno das eleições de 2022. Théo Cury, me despeço de você. Uma boa sexta-feira e bom fim de semana. Pedro